Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Hoje pela manhã, na reflexão, nós falamos, com relação à escola bíblica dominical, nós falamos sobre o texto que está em Oséias 6. Deixa eu ver se eu lembro aqui, Oséias 6, qual que era o versículo? Não. De 1 a 3, foi isso. Em Oséias 6, de 1 a 3, nós falamos um pouco sobre aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, os problemas que nós temos, as aflições, as tristezas, as amarguras e até mesmo as alegrias. E o profeta nos instrui na sequência, para que nós possamos entender o porquê de tudo isso, o porquê de tudo isso, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E aí nós fizemos uma analogia e uma referência à escola bíblica dominical, que aqui nós temos essa oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer. E dando continuidade, eu gostaria de refletir um pouco mais agora à noite com relação a aflições também. Aflições, alegrias, tristezas. E o que a gente pode fazer quando a gente entende o porquê de estar passando por tudo isso. Então vamos ler Tiago 5, do 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Desculpe, irmãos, quero fazer uma pausa aqui. Os irmãos podem ter estranhado que durante o louvor, alguns irmãos começaram a bater palmas. Inclusive eu. Porque eu estou contente. E o louvor a Deus, ele vem com as palavras, vem com o coração, com o cantar, com o aplaudir, com o se expressar. Então, está alguém contente? Cante louvores. Mas Tiago prossegue: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar mais uma vez? Recline sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra que foi lida. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar instruindo-nos, ó Deus, a começar em mim, aos meus irmãos, que nós possamos prosseguir, ó Pai, conhecendo cada vez mais de Ti. E que nós possamos, ó Pai, obedecer ao Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor espera dos nossos corações, das nossas palavras, do nosso agir, Senhor. Manifesta a Tua presença aqui, Senhor, transformando vidas. Manifesta, Senhor, a Tua presença aqui, curando doentes, enfermos, ó Pai. E acima de tudo, Senhor, manifesta a Tua presença aqui, perdoando os nossos pecados. Fala conosco, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Tiago tem por autor o Tiago. Mas qual Tiago? A maioria dos teólogos entendem que é Tiago, irmão de Jesus. E é interessante alguns pontos sobre o livro de Tiago. Por exemplo, Berkhoff diz que o conteúdo da epístola não é doutrinário, mas ético. O autor não comenta nenhuma das grandes verdades da redenção, mas apresenta preceitos morais para a vida de seus leitores. Ou seja, não há nenhum ensinamento cristológico. O nome de Cristo é mencionado apenas 2 vezes no livro. Interessante. Outro autor, eu
não me recordo o nome agora, falou que ele é um livro totalmente prático, com orientações práticas à igreja. Então não é um livro assim que você vai ler e vai ter uma noção prática sobre teologia, por exemplo, sobre doutrina. Ele não é um manual doutrinário, ele é um manual prático. Nem por isso ele é pormenorizado em relação aos outros livros da Bíblia. Ele tem a mesma importância. Ele fala do nosso dia a dia, ele fala do dia a dia da igreja. O Tiago, que era tido por irmão de Jesus, ele era líder na igreja de Jerusalém. Ele utilizava muito dos termos judaicos na sua carta, o que demonstra que ele vinha dessa linhagem judaica. Ele faz também muitas referências ao Antigo Testamento, o que era algo natural naquela época para quem vinha, que fazia parte do povo de Israel. O livro foi escrito entre 40 e 62 depois de Cristo, sendo o mais provável, o mais aceito, o ano aproximado de 45. O objetivo da carta, e agora que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, seria consolar e animar os cristãos que passavam por provações, e também aos cristãos que passavam por tentações. Vejam que ele faz uma referência a Elias e fala que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias estava submetido às mesmas provações, às mesmas tentações que qualquer um de nós aqui. No entanto, Elias orou, e vocês viram o que aconteceu. Algo mais interessante também com relação ao livro de Tiago, é que embora o objetivo dessa epístola seja consolar e animar os cristãos, o martírio de Tiago foi algo assim terrível. Joséfo registra que Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Eusébio diz que lhe bateram até a morte com uma clava, depois de ter sido atirado do paralelepípedo do templo, do parapeito do templo, perdão. Egésipo, cada nome, né? Também registra que ele foi lançado do pináculo do templo. Tiago foi jogado ao chão da muralha do templo por recusar-se a denunciar a crença em Jesus como Messias. Ainda vivo, apesar da queda, ele foi então agredido e apedrejado até a morte, de acordo com um relato antigo. Por que eu estou falando isso? Tudo isso que ele passou, e o objetivo dele era consolar a igreja, era animar os cristãos e nos animar com relação a provações e tentações. É interessante, né? O que é mais interessante, irmãos, é que a primeira coisa que você faz, que você passa a questionar numa situação dessa é: por quê? Por que jogar um homem tão bom, proeminente da palavra de Deus, proeminente na igreja primitiva, de cima do templo, apedrejaram, bateram até que ele morresse? Por que isso? Quando nós abordamos na escola bíblica dominical, hoje de manhã, sobre o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, foi exatamente pensando nessa mesma pergunta. Você pode estar passando por alguma tribulação hoje, por doença, por algum problema, e a primeira coisa que vem à mente de qualquer um de nós é: por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não sei te responder, meu irmão. Mas eu sei te responder porque você tem essa pergunta. Porque você precisa conhecer e crescer em conhecimento do Senhor. Mas o objetivo hoje à noite não é refletir, não é a gente recordar o que foi abordado na escola bíblica dominical. O objetivo é pensar o que nós podemos fazer com essa informação. Talvez quando você pense no porquê, assim a gente possa ter um pequeno exemplo de um pequeno motivo pelo qual nós passamos por essas provações. Alguém aqui sabe o que é peteleco? Sabe? Alguém já levou um peteleco? Eu já levei alguns.
Não se preocupem, irmãos, eu tomei o cuidado de buscar o significado da palavra antes de falar aqui. Claro, porque senão amanhã é segunda, o conselho se reuniria e eu ia levar alguns petelecos. Então, a palavra peteleco refere-se a um pequeno golpe ou um toque rápido, dado geralmente com a ponta dos dedos. Para dar um peteleco, a pessoa normalmente dobra o dedo médio contra o polegar e depois o solta, atingindo algo ou alguém com o dedo. É uma forma leve de brincadeira ou de provocação, mas também pode ser usada para afastar ou empurrar suavemente algo, como um objeto pequeno. O termo é frequentemente usado em contextos informais e pode ser associado a situações de brincadeira entre amigos e irmãos. Por que eu chamei a atenção para o peteleco? A palavra de Deus diz que as nossas provações são pequenas e temporárias. O galardão do Senhor é eterno, é perpétuo. E quando eu estava lendo o início do livro de Tiago, desses versículos que nós lemos, eu pensei, são pequenos petelecos do Senhor. Está alguém aflito? O Senhor vem e dá aquele peteleco. Se você está aflito, ore, diz a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou aflito. Eu estou contente, então louve. Está alguém entre vós doente? Mais um peteleco. Sem ninguém esperar, vem uma doença, vem uma virose, algo mais grave, vem uma pandemia. E ainda assim Tiago nos diz, ore. Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Eu não estou acrescentando uma vírgula sequer à palavra do Senhor. Aqui está escrito, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Mas também está escrito, e a oração da fé salvará o doente. E acima da doença curada, acima da salvação, Tiago ainda complementa, se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Às vezes eu estava, como todo adolescente, né, assim. Meu pai chegava por trás e tum na minha orelha. Estou falando com você. Opa. Conseguiu a minha atenção. Quantos petelecos o Senhor precisa dar na sua orelha para ele conseguir a sua atenção? Quanto ele vai precisar chamar a tua atenção para você perceber que Ele é Deus? Eu não quero aqui diminuir a dor de ninguém, seja com uma aflição momentânea, com uma doença, ou mesmo com uma doença terminal. Não é isso, não é esse o objetivo. São dores grandes, são grandes aflições. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês para o tamanho do nosso Deus. Ele faz a comparação com Elias. Elias era um homem como eu, como você. Dependendo do lugar que você falar isso, blasfêmia. Elias é tido como santo. Mas ele era homem como eu e você. Ou mulher. Não, ele não era mulher, mas ser humano como eu e você. Sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas que nós temos. A ira. E tantas outras. Mas se tem uma coisa que Elias sabia fazer, era orar. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Orem. Nós enfrentamos um problema essa semana. Semana não, já faz uns 3 meses que a gente está enfrentando lá em casa.
E tivemos que descer para o litoral para tentar resolver esse problema. E no meio do caminho eu virei para a Cristina e disse assim: amor, estou com saudade de conversar com Deus como eu conversava. Porque o conversar com Deus como eu conversava não era fazer uma oração antes de dormir. Não era identificar um problema, um peteleco do Senhor e eu vou orar. Era em tudo falar com Deus. Em todos os momentos, falar com Deus. Não, mas tem momentos que não dá. Como que você vai falar com Deus no banheiro, por exemplo? Quando eu era criança, eu sentava numa bacia, quando eu estava na casa da minha avó, eu sentava numa banheira, quando eu estava com a minha mãe. E eles continuavam conversando comigo, mesmo que eu estivesse tomando banho, ou fazendo qualquer outra coisa. Porque eram meus pais, e eram humanos. Por que com Deus vocês agem diferente? O momento mais sublime entre um homem e uma mulher, um casal, ele não exclui o Senhor dali. Não te impede de louvar ao Senhor. O momento que a gente, provavelmente, eu nunca passei por isso, nem nunca vou passar, mas muitas de vocês já passaram. Existe um momento na vida que a mulher não consegue pensar em outra coisa, aliás, não consegue pensar em nada. É o momento em que ela está parindo, em que o neném está nascendo. E naquele exato momento, se ela falar com Deus, Deus vai estar conversando com ela. O fato de, no Éden, Deus falar com Adão na viração do dia, não quer dizer que Deus estava ausente no restante. É que aquele momento era um momento especial. Falar com Deus. Existem várias situações relacionadas agora aqui nesse trecho de Tiago. Aflição ou sofrimento, doença, pecado. São várias situações. Mas existe um único remédio: a oração. Você está com dúvida? Oração. Nós estamos nos preparando para uma eleição na igreja. Eu gostaria de ser presbítero. Ore. O pastor me convidou para ser presbítero, mas eu não sei, não sabe? Ore. Eu gostaria de ser um diácono, mas eu tenho uma vergonha. Ore. As pessoas olham para mim e dizem: olha, você tem um jeito de diácono, mas eu nunca senti isso. Ore. Eu não quero ser nada e não fui indicado para nada. Nós vamos ter uma eleição. Ore. De manhã nós falamos sobre o estudar da palavra de Deus. E essas portas estão abertas todo domingo de manhã para você estudar a palavra de Deus. Eu até brinquei um pouco. À noite no culto eu não posso falar sobre dicotomia, tricotomia do ser. Alguém sabe o que é tricotomia ou dicotomia do ser? Não. Separação corpo, alma e espírito, ou apenas corpo e espírito e alma sendo uma coisa só. Mas existem milhares de termos dentro da teologia que você não vai explicar num púlpito, porque não é esse o objetivo. No púlpito, nós vamos abordar aquilo que o livro de Tiago está falando. Situações práticas em que nós somos consolados. Situações práticas em que o Espírito Santo de Deus vem e acalenta o nosso coração. Situações práticas que, quando eu não sei mais o que fazer, essa palavra diz o que eu tenho que fazer. Então, pela manhã, nós falamos sobre o estudo da palavra. E agora à noite, como resultado desse estudo, nós falamos sobre o que nós devemos fazer quando nós identificamos esse, perdão da brincadeira, peteleco santo. Eu sei que existem muitos problemas aqui que não é impossível comparar com peteleco.
quando nós olhamos para a nossa condição, mas quando olhamos para o tamanho do nosso Deus, acho que até peteleco fica forte para Ele. Eu gostaria de convidar você a ter algumas atitudes na sua vida, diante dessa orientação de Tiago. Um homem que, como eu disse, queria te orientar, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, ele deixa alguns relatos ali para que você fosse consolado na aflição, consolado na doença, consolado quando caindo em pecado. Da mesma forma, eu gostaria de pedir para você guardar isso com você e tomar essa atitude. Por exemplo, não espere o peteleco. Não espere o Senhor chamar a sua atenção. Ore. Vá conversar com o papai. Está dirigindo? Ore. Está assistindo um filme? Ore. Está namorando? Ore. Está puxando a orelha do filho? Ore. Está chorando de alegria pela primeira palavra que o teu filho falou? Ore. Está respondendo sim num pedido de casamento? Ore. Está trocando as alianças no altar? Ore. Está ameaçado perder a aliança que você fez no altar? Ore. Está sofrendo perseguição? Ore. Se você se sente bem, ore. Se você tem problemas, ore. Se está quase caindo em pecado, ore. Se você está enfrentando uma grande doença, ore. Se você está na dúvida, ore. E se depois de tanto orar, nada disso adiantou, ore. E ore. E ore. E continue a orar. Porque nós nos cansamos. A palavra de Deus faz uma referência ao juiz, né? Que a mulher vai lá de tanto bater na porta do juiz e diz, vou atender de uma vez que eu não aguento mais essa mulher. Nós como pais, as crianças, eu quero. Você tem uma hora que você não aguenta, você cede. O nosso Deus não é um juiz iníquo, não é um pai falho, não é um pai relapso. Ore. Ele vai te atender. Para a doença, Ele vai trazer a cura. Pode ter certeza que Ele vai trazer a cura para qualquer doença. Talvez não da forma com que nós esperamos, mas vai ser a cura para qualquer doença. Está enfrentando um problema de família? Deus vai resolver. Pode ter certeza que Ele vai resolver. Meu filho é tão rebelde. Eu também sou, pequei tanto. E estou aqui lutando para deixar de pecar. E o meu Pai, justo e compassivo, me recebe, me afaga, me consola. Então ore. Se você sabe o que fazer, ore antes de fazer. Se você não sabe o que fazer, ore, que Deus vai te dizer o que fazer. Nós temos o culto de oração aqui toda terça-feira, 8 horas da noite. Nós lançamos os nossos pedidos de oração. Às vezes um irmão ou outro não quer nem falar sobre o que é, só diz, olha, ora por mim que eu não estou bem, ora pelo irmão tal que não está bem. Não diz se é um problema físico, não diz se é uma doença, não diz se é algum tipo de perseguição. Nem precisa, porque Deus sabe qual é o problema. E quando nós estamos bem fisicamente, nós dobramos o joelho. Aqueles que não estão bem fisicamente, continuam sentadinhos ali. Mas todos nós oramos pelos problemas uns dos outros. Toda terça-feira, 8 horas da noite. Pastor, então você está convidando a gente para vir aqui na terça-feira para orar? Estou. Então vou deixar para orar na terça-feira. Não. Falar com Deus para resolver os seus problemas
Falar com Deus para manifestar a sua alegria, o seu amor por Ele, é em todos os instantes. Terça-feira é um momento que a gente pode separar para isso, mas não exclui todos os outros instantes que nós passaremos na presença do Senhor, falando com Ele, explicando para Ele o que nós estamos sentindo, como se Ele não soubesse. Isso me chamou a atenção agora. Por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu tenho? Pensa comigo, irmãos. Vamos inverter essa pergunta. Olha que oportunidade que Deus te dá para resolver um problema que não tem solução. Ele permite que você participe dessa solução, simplesmente falando com Ele. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, recline a cabeça. Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, Pai, de toda honra, de todo o nosso amor, de toda a nossa consideração, ó Deus. Pai, cria no coração de cada um de nós, ó Pai, uma intimidade contigo, Pai. Mas uma intimidade, Senhor, de uma forma que nós não consigamos pensar em outra coisa antes de resolver qualquer situação, se não conversar com o Senhor. Pai, nós conversamos com familiares, nós conversamos com amigos, mas nós queremos, antes de tudo, Pai, conversar com quem resolve. Conversar com quem pode confortar o nosso coração. Confortar, Senhor. Conversar com quem pode nos consolar quando for necessário. Conversar, ó Deus, com aquele que pode vir e mudar toda a situação, Pai. Conversar também, Senhor, com aquele que pode vir e nos dizer, Pai, e nos ensinar e nos consolar para que nós possamos conviver com qualquer situação também. Toma o coração dos meus irmãos, ó Pai. Consola, que o Espírito Santo esteja sempre consolando, Senhor. Pai, louvamos o Teu nome, Pai, porque um dia um servo Teu, Tiago, Senhor, ouviu aquilo que o Senhor tinha a dizer para o Seu povo. E registrou, Pai, tudo nessa carta geral, ó Pai. Derrama, Senhor, da Tua unção sobre cada um aqui, Pai. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.